O cão de caça da família Baskerville. Eu fui severamente injustiçado por minha família, acusado de um crime que eu não cometi. Eles me levaram à sentença final sem ao menos me ouvir. Fui marcado como traidor e executado, mas agora eu voltei a 40 anos no passado e terei minha vingança contra aqueles que me injustiçaram. E aí, seus malandrinhos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Então, bora para uma obra que a gente já tem aqui no canal, só continuaçãozinha, espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o gostei, se não é inscrito, se inscreva e aproveita o vídeo. Então, bora! E no episódio passado, aquele figurante tinha mandado aquela grande magia de fogo em direção ao Prota e a Camus Morgue. Então, todos os membros do clã Morgue estavam aguardando e dizendo: Nossa, o que será que aconteceu com a senhorita Morgue? Será que ela está bem? Então seu tio Adolf grita: Camus, Camus, você está bem? Então, no meio da fumaça, ela pensa: Essa voz é do meu tio, mas o que eu faço? Consegui bloquear o dano daquela magia com uma proteção mágica, mas a magia de fogo queimou todas as minhas roupas. A fumaça está me cobrindo, então ainda não conseguem me ver. Mas se a fumaça se dissipar e as pessoas me virem, com certeza serei humilhada. Alguém me ajuda, por favor. Então vemos alguém chegando, e esse alguém é o Prota, que joga seu casaco, sua roupa para cima dela e diz: Toma. Então ela fala: O quê? Você? Então ele fala: Anda, veste isso. Então ela diz: Por que está sendo legal com a sua inimiga? E o Prota responde: Se não quiser, vou pegar de volta. Ela fala: Não, não é isso, mas agora você está sem camisa. Então ele diz: Não me importo com essas besteiras. Então ela pensa: Qual o problema desse cara? Por que ele está sendo tão legal comigo? Ei, seu braço está sangrando. Então ele diz: Ah, foi só um arranhão em um corpo fortalecido pelo Stige. O fragmento da espada daquele cavaleiro idiota ainda tinha aura. Então vemos os membros do clã Morgue chegando e vendo os dois. E o Prota tá shapeado, o garoto tá brabo. Então seu tio fala: Nossa, ainda bem, ela está a salvo. E o Hugo apenas fica em silêncio. Então um do clã Baskerville diz: A garota lá embaixo, dos Morgue. Mas quem está sangrando é o jovem Vicker. Então não temos como saber se ele perdeu ou venceu contra a garota. Mas do que isso tem a ver agora, né? Afinal, ele tem um corpo tão incrível, então um arranhãozinho não deve ser nada. Provavelmente é por causa da bênção do rio Stygia que ele recebeu. Considerando aqueles músculos, ele com certeza também andou treinando bastante. Um talento incrível para alguém com apenas 8 anos. Então vemos Adolf abraçando sua sobrinha que está em lágrimas. E depois disso tudo, vemos Hugo e o jovem Vicker andando no corredor. Então Hugo diz: Então, como foi seu duelo contra a jovem filha do clã Morgue? E o Proto responde: Foi divertido. Consegui entender o significado do evento de novo. Aí o Hugo diz: Um duelo contra um mago é bem diferente de um duelo contra um espadachim. Por que não atacou direito? Então o Proto responde: Eu só hesitei porque nunca tinha enfrentado uma garota antes. Então Hugo responde: Hesitar em batalha só te fará ser ferido. Que essa ferida possa ser uma lição boa para você. Então o Prota fica na dúvida e pensa: O quê? O Hugo está se preocupando comigo? Não me lembro bem como ele era durante minha infância. Ele sempre foi uma entidade fria e brutal. Existe um rumor de que a personalidade dele acabou daquele jeito por ter perdido a primeira esposa e o filho mais velho de uma forma terrível. Bem, não que eu saiba, né? Então Hugo diz: O que você acha sobre a mina de rubis? E o Proto responde: Acho que é melhor entregar ela para eles. Então Hugo questiona: O quê? Abandonar o direito de minerá-la? Mas por que você fala isso? Então o Prota diz: A tarefa do nosso clã é desenvolver e expandir as fronteiras. A montanha das Presas Vermelhas, onde ficam os veios de rubi, fica abaixo do Monte Lerogue e Lenor. As criaturas demoníacas e os clãs bárbaros lá são nosso problema. Se usarmos o clã Morgue,
podemos minimizar os danos que teríamos com o desenvolvimento. Então Hugo responde: essa é a resposta que eu esperava de você, Vicker. Muito bem. Depois de obter os direitos da mina de rubis, os Morg colocaram um número considerável de pessoas no local. Isso significa que só precisaremos provocar as criaturas demoníacas e bárbaros por lá. Poderemos lidar com todos os problemas de uma só vez. Então Hugo, com uma cara bem pescotapa, diz: parece que os rubis ficarão ainda mais vermelhos quando forem banhados com o sangue dos Morg. Quando isso acontecer, até o patriarca dos Morg se arrependerá de pisar em nosso território. Sua estratégia bateu 90% com o meu plano. Então o Prota pensa: é claro, esse plano foi montado por você mesmo. Eu recebi a tarefa de atrair as bestas e bárbaros até o Monte Leroy. Então eu acho que também deveríamos ficar de olho na movimentação do clã Morg. Então Hugo diz: não precisa se preocupar com isso. O número de cães de caça que enviamos para se infiltrar lá aumentou gradativamente. Então eles continuam andando e o Adolfo os chama: ei, vocês chegaram. Ei, patriarca. Então eles olham para o Adolfo e ele diz: será que podemos conversar antes de ir embora? E vemos que a Camus está toda coradinha atrás do seu tio. Então Hugo diz: representante do patriarca Morg, tem alguma coisa a me dizer? Então Adolfo diz: só temos um assunto importante a discutir por enquanto. Na verdade, os Morg também contemplaram várias formas de resolver o problema da mina de rubis da forma mais amigável possível. O aluguel do território é só um dos muitos itens que preciso resolver. Então Hugo fala: mas e então? O que eu ganharia ao abrir mão do meu território? Então Adolfo diz: que tal algum noivado? E ele fala: o quê? Noivado? Sim, estamos propondo unir os Morg e os Baskerville através de um garoto e uma garota. Então Hugo pergunta: e quem seriam esses dois? Adolfo responde: que tal o filho mais velho dos Baskerville e a minha sobrinha, a filha mais velha dos Morg? Então Camus fica na dúvida. Sei que posso parecer parcial por ser tio dela, mas essa garota é incrível, desde a aparência até a inteligência. Ela não tem defeitos. Tenho certeza de que ela será uma ótima companheira ao sucessor do clã Baskerville, que é chamado de Pequeno Sol. Então Hugo diz: mas meu filho mais velho vai fazer 25 anos este ano, então a diferença de idade é bem alta. Então Adolfo diz: 8 e 25. Não é só uma diferença de 17 anos? Isso não é nada demais. Então a Camus diz: não, eu não irei me casar com alguém que seja mais fraco do que a minha mãe. Então Adolfo a tranquiliza: ei, Camus, calma. Se você quiser se casar com alguém mais forte do que sua mãe, você ficará solteira para sempre. Então ela diz: eu só estou analisando o potencial deles. E odeio uma diferença de idade tão grande assim. Quero me casar com alguém da minha idade ou mais novo. Então Hugo fala: ei, garoto, isso não é um buffet, sabia? Então ela diz: eu sei, mas também não saio comendo qualquer coisa que me oferecem. Então ela fica toda coradinha e olha pro Prota e diz: eu. Então os dois ficam só observando ela. E ela continua olhando pro Prota e ele sem entender nada. Então Adolfo fala: talvez. Começa a cochichar: você, pare, você não pode ser tão tola. Ele não é um puro sangue, é só um filho ilegítimo. Até um dragão mestiço é só um dragão mestiço. Então Hugo pensa: as palavras dele estão me deixando muito nervoso. Então ele responde: bem, além disso, o pensamento dos indivíduos não é importante para o noivado? Então, Vicker, o que você acha sobre isso? Então a Camus toda coradinha olhando para ele esperando a resposta. E ele bem resoluto diz: bom, é isso que eu acho. Então Adolfo diz: o quê? Esse pirralho? O que ele está pensando? E acabou. Gente, obrigado por quem ficou até aqui. Se estiver gostando do conteúdo, deixa o like. Se inscreva se ainda não é inscrito. Se puder deixar aquele comentário para fortalecer o canal, eu agradeço demais. E valeu, gente. Até a próxima. Muito obrigado e falou.